7. Caesar nunca pensou que teria motivo para gostar de um chão de terra. Contudo, eles se provaram extremamente úteis para escrever instruções. Riscou várias palavras na terra com uma vara longa, dando a meia dúzia de alunos um modelo. Eles fizeram suas cópias, reescrevendo as palavras várias vezes. Mesmo após viver entre vários grupos de ska rurais por um ano, Caesar ainda ficava surpreso com seus recursos escassos. Não havia um único pedaço de giz na vila inteira. Quanto mais tinta ou papel, metade das crianças corriam por ali, nuas, e os únicos abrigos eram cabanas, estruturas longas de um cômodo com telhados remendados. Felizmente, os ska tinham ferramentas agrícolas, mas nenhum arco ou funda para caça. Caesar conduziu uma missão de reconhecimento até a mansão abandonada de uma fazenda. Os despojos foram miseráveis. Ele sugeriu que os mais velhos da vila transferissem seu pessoal para a mansão durante o inverno, mas duvidou que fariam isso. Eles visitaram o casarão apreensivos e muitos não quiseram sair do lado de Caesar. O local lembrava-os dos lordes, e os lordes lembravam-nos da dor. Seus alunos continuaram a rabiscar. Ele fez um esforço considerável para explicar aos mais velhos por que escrever era tão importante. Por fim, escolheram alguns alunos para ele. Em parte, Caesar teve certeza apenas para tranquilizá-lo. Ele sacudiu a cabeça lentamente enquanto os observava escrever. Não havia paixão na aprendizagem deles. Vinham porque ordenaram que viessem, e porque o mestre Terrizano queria não por qualquer desejo real de educação. Durante os dias antes do colapso, Caesar com frequência imaginava como seria o mundo assim que o Senhor Soberano desaparecesse. Tinha fantasiado com os guardadores surgindo, trazendo conhecimento e verdades esquecidas a um populacho empolgado, agradecido. Imaginou-se ensinando diante de uma lareira quente à noite, contando histórias a uma plateia ávida. Nunca parou para considerar uma vila destituída de seus trabalhadores, cujo povo estava exausto demais à noite para se preocupar com histórias do passado. Nunca imaginou um povo que parecia mais incomodado que agradecido com sua presença. Você precisa ser paciente com eles, Caesar disse a si mesmo. Sério, seus sonhos pareciam um orgulho arrogante. Os guardadores que vieram antes dele, os centenas que morreram mantendo seus conhecimentos em segurança e silêncio, que nunca esperaram prêmios ou reconhecimento, tinham realizado sua grande tarefa em solene anonimato. Caesar levantou-se e inspecionou os escritos dos alunos. Estavam melhorando, conseguiam reconhecer todas as letras. Não era muito, mas era um começo. Ele meneou com a cabeça para o grupo, dispensando-o para ajudar na preparação do jantar. Eles fizeram uma mesura e, em seguida, dispersaram-se. Caesar seguiu-os. Depois percebeu como o céu estava escuro. Provavelmente tinha segurado os alunos até muito tarde. Sacudiu a cabeça enquanto caminhava entre as cabanas com jeito de colina. Novamente vestia suas túnicas de mordomo, com seus padrões coloridos em forma de V, e colocara vários dos seus brincos. Mantinha os antigos hábitos porque eram familiares, embora também fossem um símbolo de opressão. Como as gerações terrizanas futuras se vestiriam? Será que um estilo de vida imposto a eles pelo Senhor Soberano se tornaria uma parte inata de sua cultura? Ele parou às margens da vila, vislumbrando o corredor do Vale do Sul. Estava cheio de solo enegrecido, às vezes riscado por vinhedos marrons ou arbustos. Sem bruma, claro. A bruma vinha apenas durante a noite. As histórias tinham de ser equívocos. A coisa que ele vira tinha de ser uma casualidade. E o que importava se não fosse? Não era sua missão investigar esse tipo de coisa. Agora que o colapso chegara, ele precisava espalhar seu conhecimento, sem perder tempo forçando histórias tolas. Guardadores não eram mais investigadores, mas instrutores. Ele carregava consigo milhares de livros, informações sobre agricultura, saneamento, governo e medicina. Precisava entregá-las aos ska. Foi o que o síndico decidira, e ainda assim uma parte de Caesar resistia. Aquilo fazia com que se sentisse profundamente culpado. Os aldeões necessitavam de suas aulas, e ele desejava ajudá-lo
e ele desejava ajudá-lo encarecidamente. No entanto, sentia que estava faltando alguma coisa. O senhor soberano estava morto, mas a história não parecia terminada. Havia algo que ele ignorava? Algo maior até mesmo que o senhor soberano, tão grande, tão imenso, que era efetivamente invisível? Ou eu apenas quero que haja algo mais, ele refletiu. Passei a maior parte da vida adulta resistindo e lutando, assumindo riscos que os outros guardadores chamavam de loucura. Não estava contente com a subserviência fingida, precisava ter me envolvido na rebelião. Apesar do sucesso daquela rebelião, os irmãos de Sazed ainda não haviam perdoado seu envolvimento. Ele sabia que Ven e os outros o viam como dócil, mas comparado a outros guardadores, foi um homem violento. Um tolo imprudente não confiável que ameaçou a ordem inteira com sua impaciência. Acreditavam que a obrigação deles era esperar, aguardar o dia em que o Senhor Soberano caísse. Os feroquemistas eram raros demais para se arriscar numa rebelião aberta. Caesar desobedecera. Agora tinha dificuldades em levar a vida pacífica de um professor. Era porque alguma parte subconsciente sua sabia que as pessoas ainda estavam em perigo, ou porque simplesmente não conseguia aceitar ser marginalizado? Mestre Terrizano, Caesar girou. A voz estava aterrorizada. Outra morte nas brumas. Ele pensou, de imediato. Foi estranho como os outros Ska permaneceram dentro de suas cabanas, apesar da voz horrorizada. Algumas portas estalaram, mas ninguém saiu às pressas, alarmado, ou nem mesmo curioso, quando a pessoa que gritava partiu na direção de Caesar. Era uma das trabalhadoras, uma mulher de meia idade e corpulenta. Caesar verificou suas reservas quando ela se aproximou. Tinha mente de peltre para a força, claro, e um anel muito pequeno para a velocidade. De repente, desejou ter optado por usar mais alguns braceletes naquele dia. Mestre Terrizano, a mulher disse, sem fôlego. Aí, ele está de volta. Veio atrás de nós. Quem? Caesar perguntou. O homem que morreu nas brumas? Não, mestre Terrizano. O senhor soberano. Caesar o encontrou em pé, bem diante da vila. Já estava escurecendo e a mulher que o havia buscado retornou à sua cabana com medo. Caesar conseguia apenas imaginar como o povo pobre se sentia, cercado pelo início da noite e sua bruma, ainda agachado e preocupado pelo perigo que espreitava lá fora. E era um perigo agourento. O estranho esperava em silêncio na estrada desgastada, vestindo uma túnica preta. Era quase da altura de Caesar. O homem era careca e não trazia nenhuma joia, exceto, claro, dos pregões de ferro imensos cujas pontas se enfiavam nos seus olhos. Não era o senhor soberano, era um inquisidor de aço. Caesar ainda não entendia como as criaturas continuavam a viver. Os pregos eram largos o suficiente para preencher as órbitas inteiras dos olhos do inquisidor. Os pregos destruíam os olhos e as pontas saíam na parte de trás do crânio. Nenhum sangue pingava dos ferimentos. Por algum motivo, aquilo os fazia parecer mais estranhos. Felizmente, Caesar conhecia esse inquisidor em especial. Marsh, Caesar disse, baixinho, quando as brumas começaram a se formar. Você é uma pessoa muito difícil de rastrear, Terrizano. Marsh falou. E o som de sua voz deixou Caesar chocado. Havia mudado de alguma forma, se tornado mais áspera, mais endurecida. Tinha uma característica rangente, como a de um homem com pigarro, exatamente como outros inquisidores que Caesar ouvira. Rastrear? Caesar perguntou. Não contava que os outros precisassem me encontrar. Não importa, Marsh disse, virando-se para o sul. Eu o encontrei. Você precisa vir comigo. Caesar franziu o senho. Quê? Marsh, tenho um trabalho a fazer aqui. Não é importante, Marsh retrucou, virando-se de volta, dirigindo seu olhar cego para Caesar. Sou eu ou ele ficou mais estranho desde a última vez que nos encontramos? Caesar pensou, estremecendo. O que houve, Marsh? O convento de Saran está vazio. Caesar hesitou. O convento era uma fortaleza do Ministério ao Sul, um lugar onde os inquisidores e altos obrigadores da religião do Senhor Soberano haviam se recolhido após o colapso. Vazio? Caesar perguntou. Isso não é provável, eu acho. Contudo, é verdade, Marsh respondeu. Não usava a linguagem corporal quando falava, nem um gesto, nem um movimento da face.
César não continuou. Que tipo de informações, mistérios, segredos as bibliotecas do convento devem conter? Você precisa vir comigo, Marcia repetiu. Posso precisar de ajuda caso meus irmãos nos descubram. Meus irmãos, desde quando os inquisidores são irmãos de Marsh? Marsh tinha infiltrado suas fileiras como parte do plano de Kelser para derrubar o Império Final. Era um traidor dos seus iguais, não um irmão. Caesar hesitou. O perfil de Marsh parecia anormal, até mesmo intimidade à luz mortiça. Até mesmo intimidante à luz mortiça. Perigoso. Não seja tolo, Caesar repreendeu a si mesmo. Marsh era irmão de Kelser, o único parente vivo do sobrevivente. Como inquisidor, Marsh tinha autoridade sobre o Ministério do Aço, e muitos dos obrigadores ouviram-no apesar de seu envolvimento com a rebelião. Ele havia sido um recurso inestimável para o governo incipiente de Alan Venture. Vou pegar suas coisas, Marsh exigiu. Meu lugar é aqui, Caesar pensou, ensinando as pessoas, não perambulando pelo interior buscando meu próprio ego. E mesmo assim, as brumas estão vindo durante o dia, Marsh comentou, em voz baixa. Caesar ergueu os olhos. Marsh encarava-o, as pontas dos pregos brilhando como discos arredondados sob os últimos laivos de luz solar. Os Ska, supersticiosos, pensavam que os inquisidores podiam ler mentes, embora Caesar soubesse que era tolice. Inquisidores tinham poderes de nascidos da bruma, e portanto poderiam influenciar as emoções de outras pessoas, mas não podiam ler mentes. Por que disse isso? Caesar perguntou. Porque é verdade. Marsh retrucou. Não acabou, Caesar. Nem mesmo começou. O Senhor Soberano foi apenas um adiantamento. Foi apenas um adiamento. Um dente na engrenagem. Agora que ele se foi, temos pouco tempo. Venha comigo para o convento. Precisamos encontrar o porquê enquanto ainda temos chance. Caesar parou por um instante, então assentiu. Deixe-me explicar aos aldeões. Poderemos partir hoje à noite, acho. Marsh concordou com a cabeça, mas não se moveu enquanto Caesar voltava para a vila. Apenas permaneceu lá, em pé, na escuridão, deixando que a bruma se reunisse ao redor dele. Tudo recai sobre o pobre Allende. Sinto-me mal por ele e por todas as coisas que ele tem sido forçado a suportar, por aquilo que ele foi forçado a se tornar. 8. Vin jogou-se nas brumas. Ela se ergueu no ar noturno, passando sobre as casas e ruas escurecidas. Um ponto de luz ocasional furtivo brilhava nas brumas. Um patrulheiro da guarda, ou talvez um infeliz viajante noturno. Vin começou a descer e imediatamente lançou uma moeda diante de si. Ela a empurrou, e seu peso mergulhava o metal nas profundezas silenciosas. Assim que a moeda atingiu o solo, seu empurrão forçou-a para cima, e ela saltou de volta nos ares. Empurrões suaves eram muito difíceis, por isso cada moeda que empurrava, cada salto que dava, a lançava no ar a uma velocidade terrível. O salto de um nascido das brumas não era como o voo de um pássaro, era mais como o traje de uma flecha ricocheteante. E ainda assim havia uma graça nele. Vin suspirou profundamente enquanto descrevia um arco sobre a cidade, sentindo o ar frio e úmido. Luthadel, durante o dia, cheirava fornalhas queimando, lixo aquecido pelo sol e cinza caída. À noite, no entanto, as brumas davam à cidade uma vivacidade fria e linda, quase limpa. Vin chegou ao ápice de seu salto e pairou por um breve momento quando seu impulso mudou. Em seguida, começou a mergulhar de volta na direção da cidade. As franjas de sua capa de bruma tremulavam ao redor dela, misturando-se aos cabelos. Ela caiu com olhos fechados, lembrando-se das primeiras semanas na bruma, treinando sob a tutela tranquila, além, porém, atenta de Kelser. Ele lhe dera aquilo, liberdade, apesar dos 2 anos como uma nascida das brumas. Nunca perdera a sensação de surpresa inebriante que a acometia quando subia através das brumas.
Ela queimou o aço com olhos fechados. As linhas apareciam de qualquer forma, visíveis como um borrifar de linhas azuis, como fios dispostos contra a escuridão de suas pupilas. Ela escolheu duas, apontando para baixo atrás dela, e empurrou, lançando-se em outro arco. Como eu vivia sem isso? Vin pensou, abrindo os olhos, agitando a capa de brumas atrás dela com um movimento de braço. Por fim, ela começou a cair novamente, e dessa vez não lançou uma moeda. Avivou Peltry para fortalecer os membros e aterrissou com um baque surdo na muralha que cercava o terreno da Fortaleza Venture. O bronze não mostrou sinais de atividade alomântica nas proximidades, e o aço não revelou padrões incomuns de metal movendo-se na direção da fortaleza. Vin agachou-se na muralha escura por alguns momentos, bem na beirada, os dedos dos pés curvados sobre a quina da pedra. A rocha era fria embaixo dos pés e o estanho deixava sua pele muito mais sensível que o normal. Conseguia saber que a muralha precisava ser limpa. O líquen começava a crescer na lateral, incentivado pela umidade noturna, protegido da luz do sol por uma torre próxima. Ven permaneceu quieta, observando uma brisa leve empurrando e rodopiando as brumas. Ouviu um movimento na rua lá embaixo antes de vê-lo. Ficou tensa e verificou suas reservas antes de conseguir discernir a forma de um cão de caça nas sombras. Ela soltou uma moeda na lateral da muralha. Em seguida, saltou dela. Oressur aguardou enquanto ela aterrissava em silêncio diante dele, usando um rápido empurrão na moeda para diminuir a velocidade da descida. Você se move rápido, Ven observou com satisfação. Tudo o que tive de fazer foi contornar o terreno do palácio, senhora. Ainda assim, ficou mais perto de mim do que antes. Esse corpo de cão de caça é mais rápido do que um humano. Oressur hesitou. Suponho que sim, ele admitiu. Acha que consegue me seguir pela cidade? Provavelmente, Oressur falou. Se a senhora me perder, voltarei a este ponto para que possa me buscar. Vin virou-se e saiu em disparada por uma rua lateral. Oressur partiu atrás dela, seguindo-a. Vamos ver como ele se sai numa perseguição mais exigente, ela pensou, queimando Peltry e indo mais rápido. Correu a toda velocidade pelos paralelepípedos frios, descalça como sempre. Um homem normal nunca conseguiria manter essa velocidade. Mesmo em corredor treinado, não conseguiria manter o ritmo dela, pois logo ficaria cansado. No entanto, com Peltry, Ven conseguia correr por horas a velocidades impressionantes. Ele dava-lhe força, emprestava-lhe um equilíbrio surreal enquanto ela disparava pela rua escura e brumosa, um farfalhar de franjas da capa e pés descalços. Oressur mantinha o ritmo, galopava ao lado dela na noite, respirando com força, concentrado na corrida. Impressionante, Ven pensou, virando num beco, com facilidade saltou uma cerca de 1,80 m ao fundo, passando pelo jardim de alguma mansão de um fidalgo menor. Girou, deslizando no gramado molhado, e observou. Oressur subiu na cerca de madeira, sua forma canina e escura caindo através das brumas para aterrissar na argila diante de Ven. Ele parou, descansando sobre os quadris e esperando em silêncio, ofegante. Havia uma expressão de desafio nos seus olhos. Tudo bem, Ven pensou, puxando um punhado de moedas. Siga isso então. Ela soltou uma moeda. Ela soltou uma moeda e lançou-se de volta no ar, rodopiou nas brumas, girando, em seguida empurrou-se na lateral da torneira de um poço. Aterrissou em um telhado e saltou usando outra moeda para se empurrar até uma rua abaixo. Ela se manteve em movimento, saltando de telhado em telhado, usando as moedas quando necessário. Às vezes, lançava um olhar para trás e viu uma forma escura, esforçando-se para acompanhá-la. Raramente ele a seguia na forma humana. Em geral, ela se encontrava com ele em pontos específicos, movendo-se pela noite, saltando através das brumas. Esse era o verdadeiro domínio do nascido das brumas. Ela não entendia o que lhe pedira quando disse para ela levar Oressur consigo. Se ficasse lá embaixo nas ruas, estaria exposta. Aterrissou num telhado, chocando-se numa parada repentina, quando se agarrou de pedra de um edifício inclinada sobre uma rua 3 andares abaixo. Manteve o equilíbrio enquanto a bruma rodopiava embaixo dela. Tudo estava em silêncio. Bem, não levou muito tempo, ela pensou. Precisarei apenas explicar a Ellen que
A forma canina de Oresur bateu no telhado a uma curta distância. Ele caminhou até ela e sentou-se sobre os quadris, aguardando com expectativa. Vin franziu o senho. Tinha se movimentado por uns bons 10 minutos, correndo sobre os telhados com a velocidade de uma nascida das brumas. Como você subiu aqui? Ela quis saber. Subi num prédio menor. Então usei-o para alcançar este edifício, senhora. Oresur respondeu. Depois segui a senhora pelos telhados. São tão próximos que não foi difícil pular de um para o outro. A confusão de Vin deve ter transparecido, pois Oresur continuou. Posso ter sido apressado no meu julgamento destes ossos, senhora. Certamente, tenho um impressionante olfato. Na verdade, todos os sentidos são bem aguçados. Foi surpreendentemente fácil rastreá-la, mesmo na escuridão. Entendo, Ben disse. Bem, isso é bom. Posso perguntar, senhora, o objetivo desta ronda? Ven encolheu os ombros. Faço isso toda noite. Parecia que a senhora estava tentando especificamente me despistar. Será muito difícil protegê-la se não permitir que eu fique por perto. Me proteger? Ven perguntou. Você não pode nem lutar. O contrato me proíbe de matar um ser humano, Oresur falou. No entanto, posso buscar auxílio caso precise. Vou me jogar um pedacinho de Atium no momento de perigo, Ven admitiu. Ele está certo, poderia ser útil. Por que estou tão determinada a deixá-lo para trás? Ela olhou para Oresur, que estava sentado pacientemente, o peito subindo e descendo pelo esforço. Ela não havia percebido que o Kandra precisava respirar. Ele engoliu Kelsier. Vamos, Ven falou. Saltou do prédio, empurrando uma moeda. Não parou para ver se Oresur a seguia. Quando caiu, pegou outra moeda, mas decidiu não usá-la. Empurrou-se contra a dobradiça de uma janela. Como a maioria dos nascidos das brumas, ela, em geral, usava tostões, a menor denominação de moeda, para pular. Era muito conveniente que a economia fornecesse um pedaço pré-pronto de metal de tamanho e peso ideais para saltar e atirar. Para a maioria dos nascidos das brumas, o custo de lançar um tostão, ou mesmo uma bolsa cheia deles, era irrisório. Mas Ven não era como a maioria dos nascidos das brumas. Na sua infância, um punhado de tostões seria um tesouro incrível. Aquela quantidade de dinheiro poderia significar comida por semanas, se ela economizasse. Também poderia significar dor, mesmo a morte, se outros ladrões descobrissem que ela carregava tal fortuna. Havia muito tempo desde que ela havia passado fome, embora ela ainda mantivesse um pacote de comidas secas em seus aposentos. Fazia isso mais por hábito do que por ansiedade. Honestamente, não sabia o que pensar sobre as mudanças dentro de si. Era ótimo não se preocupar com necessidades básicas e ainda assim, essas preocupações foram substituídas por outras muito mais assustadoras. Preocupações que envolviam o futuro de uma nação inteira. O futuro de um povo. Ela aterrissou na muralha da cidade, uma estrutura muito maior e muito mais bem fortificada que aquela que cercava a Fortaleza Venture. Saltou nas ameias, os dedos buscando um apoio em um dos merlões, enquanto se curvava sobre a beirada da muralha, olhando para as fogueiras do exército. Nunca encontrara Strathventure, mas tinha ouvido bastante de Ellen para se preocupar. Suspirou, recuando da ameia e pulando para o passadiço da muralha. Em seguida, recostou-se de novo contra um dos merlões. Ao lado, o Oresur trotou os degraus da muralha acima e aproximou-se. Novamente, ele se sentou nos quadris, observando com paciência. Por bem ou por mal, a vida simples de fome e espancamentos de Ven tinha acabado. O reino incipiente de Ellen estava em sério risco, e ela queimara sua última reserva de Atium para se manter viva. Ela o deixara exposto, não apenas aos exércitos, mas a qualquer assassino, nascido das brumas, que tentasse matá-lo. Um assassino como vigilante, talvez? A figura misericordiosa que interferiu nas suas batalhas contra os nascidos das brumas de Seth. O que ele queria? Por que a vigiava e não a Ellen? Vin suspirou, pegando a bolsa de moedas e tirando sua barra de duralumínio. Ainda tinha a reserva dele dentro de si, a pitada que engolira mais cedo. Durante séculos, todos acreditavam que havia apenas 10 metais alomânticos, os 4 metais básicos e suas ligas, mais átium e ouro. Contudo, os metais alomânticos sempre vinham em pares, um metal base e uma liga. Sempre incomodara Ven que átium e ouro fossem considerados um par, quando nenhum era a liga do outro.
No fim das contas, descobriu-se que, na verdade, não eram um par, cada qual tinha uma liga. Uma dessas, o Malatium, chamado de 11º metal, dera a ver na pista de que precisava para derrotar o Senhor Soberano. De alguma forma, Kelsier havia descoberto sobre o Malatium. Sazed ainda não tinha sido capaz de rastrear as lendas que Kelsier havia supostamente encontrado, ensinando sobre o 11º metal e seu poder de derrotar o Senhor Soberano. Ven esfregou o dedo na superfície lisa da barra de duralumínio. Quando Ven vira Sazed pela última vez, ele parecia frustrado, ou ao menos tão frustrado quanto Sazed ficava, pois não conseguira encontrar nem pistas com relação às supostas lendas de Kelsier, embora Sazed alegasse ter deixado Luthadel para ensinar o povo do Império Final. Como era sua obrigação de guardador, não escapara a Ven que Sazed havia seguido para o sul, a direção na qual Kelsier alegara ter descoberto o 11º metal. Existem rumores sobre este metal também? Ven se perguntou, alisando o duralumínio. Histórias que possam me dizer o que ele faz? Cada qual dos outros metais produzia um efeito imediato, visível. Apenas o cobre, com sua capacidade de criar uma nuvem que mascarava os poderes alomânticos dos outros, não tinha uma pista sensorial óbvia do seu objetivo. Talvez o duralumínio fosse semelhante, talvez seu efeito pudesse ser percebido por outro alomântico, que tentasse usar seus poderes em Ven. Era o oposto do alumínio, que fazia os metais desaparecerem. Isso significava que o duralumínio faria outros metais durarem mais tempo? Movimento. Vin mal perceber o movimento nas sombras. De início, um pouco daquele terror prímevo despertou nela. Seria a forma brumosa, o fantasma na escuridão que vira na noite anterior? Você só estava vendo coisas, ela disse a si mesma com veemência. Estava muito cansada, e na verdade o vislumbre de movimento provou-se escuro demais, real demais, para ser a mesma imagem fantasmagórica. Era ele. Ele estava de pé sobre uma das torres de vigilância, sem se agachar, nem mesmo se importar em se esconder. Era arrogante ou estúpido esse nascido das brumas desconhecido? Vin sorriu, sua apreensão transformando-se em entusiasmo. Ela preparou seus metais, verificou as reservas, tudo estava pronto. Nesta noite, eu te pego, amigo. Ven rodopiou, lançando um punhado de moedas. O nascido das brumas também sabia que fora identificado, ou estava pronto para um ataque, pois se esquivou com facilidade. Oressur ergueu-se girando, e Ven soltou de uma vez seu cinto, derrubando seus metais. Acompanhe se puder, ela sussurrou para o Candra. Em seguida, saltou na escuridão atrás de sua presa. O vigilante disparou, mergulhando noite adentro. Ven tinha pouca experiência em perseguir outro nascido das brumas. Sua única chance real de praticá-lo fora durante as sessões de treinamento de Kelsier. Logo, ela se viu lutando para manter o ritmo com o vigilante, e sentiu uma pontada de culpa pelo que fizera com Oressur mais cedo. Ela estava aprendendo em primeira mão como era difícil seguir o nascido das brumas determinado através das brumas. E não tinha a vantagem do olfato de um cão, contudo, Ven tinha estanho. Ele deixava a noite mais clara e aguçava sua audição. Com ele, ela conseguiu seguir o vigilante enquanto ele se movia na direção do centro da cidade. Por fim, ele se deixou pousar em uma das praças centrais, com suas fontes. Ven caiu também, atingindo os paralelepípedos lisos com um avivar de peltre. Depois desviou para o lado quando ele lançou um punhado de moedas. O metal retiniu contra a pedra na noite quieta. Moedas tilintaram contra estátuas e pedras de calçamento. Ven sorriu enquanto aterrissava de quatro. Em seguida, avançou, pulando com músculos fortalecidos pelo peltre e puxou uma das moedas para sua mão. Seu oponente saltou para trás, aterrissando na beirada de uma fonte próxima. Ven caiu. Então soltou a moeda, usando-a para se lançar para cima, sobre a cabeça do vigilante. Ele se curvou, observando com cuidado enquanto ela passava sobre ele. Ven viu uma das estátuas de bronze no centro da fonte e puxou-se até parar sobre ela. Agachou-se na plataforma desigual, olhando seu oponente de cima. Ele se equilibrava num pé na beirada da fonte, quieto e escurecido pelas brumas rodopiantes. Havia um desafio na sua postura. Consegue me pegar? Ele parecia perguntar.
Vin sacou as adagas e saltou da estátua. Ela sempre se empurrou diretamente para o vigilante, usando o bronze frio como trampolim. O vigilante também usou a estátua, puxando a si mesmo para frente. Saltou bem debaixo de Vin, lançando para cima uma onda de água. Sua velocidade incrível fazendo-o deslizar como uma pedra pela superfície parada da fonte. Quando saiu da água, empurrou-se para longe, atravessando a praça. Vendo aterrissou na borda da fonte, a água fria espirrando sobre ela. Grunhiu e saltou atrás do vigilante. Quando ele pousou, rodopiou e sacou suas adagas. Ela rolou por baixo do primeiro ataque. Em seguida, ergueu suas mentes num ataque de mão duplo. O vigilante pulou rapidamente para se esquivar, suas adagas reluzindo e lançando gotas de água da fonte. Tinha uma força ágil que o rodeava quando parou agachado. Seu corpo parecia tenso e seguro. Capaz. Vin sorriu novamente, ofegando. Não se sentia assim desde Desde aquelas noites, havia muito tempo, quando treinava com Kelsier, permaneceu abaixada, esperando, observando as brumas rodopiarem entre ela e seu adversário. Ele tinha altura mediana, um corpo magro e não vestia capa de bruma. Por que está sem capa? As capas de brumas eram a marca onipresente de sua espécie, um símbolo de orgulho e segurança. Estava longe demais para distinguir seu rosto. No entanto, pensou ver um traço de sorriso quando ele saltou para trás e empurrou outra estátua. A caçada recomeçava. Vin seguiu-o pela cidade queimando aço, aterrissando em telhados e ruas, empurrando-se em grandes saltos que descreviam arcos. Os dois saltitavam por Luthadel como crianças num parquinho. Vin tentava encurralar seu oponente, ele conseguindo com astúcia ficar um pouco à frente dela. Era bom, muito melhor que qualquer nascido das brumas que ela conhecera ou enfrentara, exceto talvez Kelsier. Contudo, ela crescera muito em habilidade desde que treinara com o sobrevivente. Este recém-chegado poderia ser melhor? O pensamento a arrepiava. Sempre considerara Kelsier um paradigma de habilidade alomântica, e era fácil esquecer que ele obtivera seus poderes apenas 2 anos antes do colapso. É a mesma quantidade de tempo que treinei. Vin percebeu quando pousou numa rua pequena e estreita. Ela franziu o senho, agachou-se e permaneceu em silêncio. Vira o vigilante cair na direção daquela rua. Estreita e mal conservada, a rua era praticamente um beco com prédios de 3 e 4 andares em ambos os lados. Não havia movimento. O vigilante havia escapado ou estava escondido nas proximidades. Ela queimou ferro, mas as linhas de ferro não revelaram movimento algum. Contudo, havia outra maneira. Vin fingiu estar procurando ainda, mas acionou o bronze, queimando-o, tentando perfurar a nuvem de cobre que ela pensou poder estar perto. E lá estava ele, escondido em um espaço atrás dos estores, em sua maioria fechados, de um prédio abandonado. Agora que sabia onde procurar, viu o pedaço de metal que ele provavelmente teria usado para pular até o segundo andar, o trinco que deveria ter empurrado para fechar rapidamente os estores atrás dele. Provavelmente, Possivelmente, havia examinado a rua de antemão, sempre com a intenção de despistá-la. Espero, Ven pensou. Esperto, Vin pensou. Ele não poderia ter previsto a capacidade dela de perfurar nuvens de cobre, mas atacá-lo agora poderia revelar esta habilidade. Vin ficou parada, quieta, pensando nele, agachado lá em cima, esperando com preocupação que ela saísse do beco. Ela sorriu, verificou a reserva de duralumínio dentro de si. Havia uma maneira possível de descobrir se, ao queimá-lo, ele criaria alguma mudança na forma que ela observava outro. Nascido das brumas. O vigilante também devia estar queimando a maioria de seus metais, tentando determinar qual seria o próximo movimento de Ven. Então, acreditando ser incrivelmente esperta, Ven queimou o 14º metal. Uma explosão gigantesca soou em seus ouvidos. Vin arfou e caiu de joelhos, em choque. Tudo ficou brilhante ao seu redor, como se alguma fissura de energia tivesse iluminado a rua inteira. E ela sentiu frio. Um frio terrível, impressionante. Ela gemeu, tentando ver sentido naquele som. Não, não era uma explosão, mas muitas explosões. Um pulsar rítmico, como um tambor retumbando ao seu lado. A batida do seu coração.
e a brisa alta como um vento uivante, o raspar de unhas de um cão buscando comida, alguém roncando durante o sono. Era como se sua audição tivesse sido amplificada centenas de vezes, e em seguida, nada. Vendo caiu de costas nos paralelepípedos, a erupção repentina de luz, frio e som se evaporando. Uma forma moveu-se nas sombras ali perto, mas ela não conseguia distingui-la. Mal conseguia ver na escuridão. Seu estanho havia sumido. Ela percebeu, recuperando-se. Minha reserva inteira de estanho foi queimada. Eu estava queimando estanho quando lancei mão do duralumínio. Queimei os dois metais ao mesmo tempo. Esse é o segredo. O duralumínio queimou todo o seu estanho numa única explosão gigantesca. Deixou seus sentidos incrivelmente aguçados por um período bem curto, mas terminou com toda a sua reserva. Ao verificar, conseguiu perceber que o bronze e o peltre, os outros metais que estava queimando no momento, também haviam desaparecido. A sobrecarga de informações sensoriais foi tão vasta que Lamont percebeu os efeitos dos outros dois metais. Pense nisso depois, Ven disse a si mesma, sacudindo a cabeça. Ela sentiu que deveria estar surda e cega, mas não estava. Estava apenas um pouco chocada. A forma escura moveu-se até o seu lado nas brumas. Não tinha tempo de se recuperar. Pôs-se de pé, cambaleando. A forma era pequena demais para ser o vigilante. Era. A senhora precisa de ajuda? Ven hesitou quando o Oressor caminhou até ela. Então sentou sobre os quadris. Você conseguiu me seguir, Ven falou. Não foi fácil, senhora, Oressor disse, impassível. Precisa de ajuda? Que? Não, não preciso. Ven balançou a cabeça, limpando a mente. Acho que não pensei em uma coisa ao transformar você em um cachorro. Agora não pode carregar metais para mim. O Candra inclinou a cabeça. Em seguida, entrou no beco. Voltou um momento depois com algo na boca, o cinto dela. Ele o deixou aos pés dela. Em seguida, voltou para a posição de espera. Ven pegou o cinto, tirando um dos frascos de metal extra. Obrigada, ela disse lentamente. Isso foi muito atencioso de sua parte. Eu cumpro. Eu cumpro meu contrato, senhora. O Candra retrucou. Nada mais. Bem, é mais do que jamais fizera antes, ela pensou, ingerindo o conteúdo de um frasco e sentindo as reservas voltarem. Ela queimou o estanho, restaurando sua visão noturna, retirando um véu de tensão da mente. Desde que descobrira seus poderes, nunca havia saído à noite na escuridão completa. Os estores do cômodo do vigilante estavam abertos. Aparentemente, ele havia fugido durante seu surto. Vin suspirou. Senhora, o Orestor falou de repente. Ven girou. Um homem aterrissou em silêncio atrás dela. Ele parecia familiar, por algum motivo. Tinha um rosto magro, cabelos escuros e a cabeça inclinava-se levemente em confusão. Ela poderia ver a pergunta em seus olhos. Por que ela havia caído? Ven sorriu. Talvez eu tenha feito isso apenas para atrair você, ela sussurrou, com suavidade, mas alto bastante para saber que os ouvidos aguçados pelo estanho ouviriam. O nascido das brumas sorriu, em seguida inclinou a cabeça para ela, em aparente respeito. Quem é você? Ven perguntou, dando um passo para frente. Um inimigo, ele respondeu, erguendo a mão para mantê-la distante. Ven parou. A bruma rodopiava entre eles na rua silenciosa. Então, por que me ajudou a combater aqueles assassinos? Porque também sou insano, ele retrucou. Ven franziu o senho, encarando o homem. Ela vira a insanidade antes nos olhos dos mendigos. Aquele homem não era insano. Tinha uma postura orgulhosa, olhos controlados, enquanto a observava na escuridão. Que tipo de jogo ele está fazendo? Ela se perguntou. Seus instintos, uma vida inteira de instintos, a alertavam para ter cuidado. Ela aprendera a confiar apenas nos amigos e não estava disposta a oferecer o mesmo privilégio a um homem que conhecera na noite. Entretanto, já fazia um ano desde que ela falara com outro nascido das brumas. Havia conflitos dentro dela que não conseguia explicar aos outros. Mesmo brumosos como Rem e Brisa não conseguiam entender a estranha vida dupla de um nascido das brumas. Uma garota parte assassina, parte guarda-costas, parte fidalga, parte confusa, quieta. Aquele homem também tinha problemas semelhantes com sua identidade? Talvez ela conseguisse transformá-lo num aliado, trazendo um segundo nascido das brumas para a defesa do domínio central. Mesmo se ele não pudesse, com certeza não conseguiria combatê-lo. Uma luta à noite era uma coisa, mas se sua disputa ficasse mais perigosa, o Action poderia entrar no jogo. Se acontecesse, ela perderia. O vigilante examinou-a com olhos cuidadosos. Me diga uma coisa, ele falou, entre as brumas. Vena assentiu com a cabeça. Você realmente o matou? Sim, Vena sussurrou. Ele só poderia estar se referindo a uma pessoa. Ele meneou a cabeça lentamente.
Por que você faz o jogo deles? O jogo de quem? O vigilante apontou para as brumas na direção da Fortaleza Venture. Não são jogos, Vin afirmou. Não há jogos quando as pessoas que ama estão em perigo. O vigilante ficou quieto, balançando a cabeça, em seguida, como se estivesse decepcionado. Depois, puxou algo de sua bolsa. Vin saltou para trás de imediato. No entanto, o vigilante simplesmente lançou uma moeda no chão, entre eles. Ela girou algumas vezes até cair nos paralelepípedos. Depois, o vigilante empurrou-se para trás no ar. Vin não o seguiu. Ela ergueu o braço, esfregando a testa. Ainda sentia como se estivesse com dor de cabeça. Vai deixá-lo ir, senhora? Vai deixá-lo ir embora? Orestor questionou. Vin assentiu. Já chega por hoje. Ele lutou bem. Você parece quase respeitosa, o Kandra falou. Vin se virou, franzindo para a porta. Para... Vin se virou, franzindo para a ponta de indignação na voz do Kandra. Oresur sentava-se com paciência sem demonstrar mais emoções. Ela suspirou, atando o cinto ao redor da cintura. Vamos precisar pensar numa coleira ou algo assim para você, ela comentou. Quero que carregue frascos extras de metal para mim, como fazia quando estava num corpo humano. Uma coleira não será necessária, senhora, Oresur afirmou. Hein? Oresur levantou-se, caminhando para frente. Por favor, pegue um dos frascos. Ven fez o que ele pediu, tirando da bolsa um pequeno frasco de vidro. Oresur parou, então virou um ombro na direção dela. Enquanto ela observava, os pelos se separaram e a carne se abriu, mostrando veias e camadas de pele. Ven retraiu um pouco. Não precisa se preocupar, senhora, Oresur falou. Minha carne não é como a sua. Tenho mais controle sobre ela. Pode-se dizer, encaixe o frasco no meu corpo. Vin fez como ele disse. A carne selou-se ao redor do frasco, escondendo-o. Como experimento, Vin queimou o ferro. Nenhuma linha azul pareceu apontando na direção do frasco escondido. O metal dentro do estômago de uma pessoa não podia ser atingido por outro alomântico, de fato. O metal perfurando um corpo, como os pregos de um inquisidor ou o brinco de Ven, não podia ser empurrado ou puxado por outra pessoa. Aparentemente, a mesma regra se aplicava aos metais escondidos dentro de um Kandra. Numa emergência, entregarei para a senhora. Oresur garantiu. Obrigada. O contrato, senhora. Não me agradeça. Faço apenas o que me é solicitado. Ven assentiu, lentamente com a cabeça. Vamos voltar ao palácio, ela disse. Quero ver como Ellen está. Mas deixe-me começar do começo. Conheci Alan de Enclenion. Era um jovem camarada na época e não havia sido deturpado por uma década liderando exércitos.